Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise. Sim! E hoje vamos analisar quem? A treta que aconteceu no Oscar. Se você não está sabendo, eu vou situá-lo da situação. Quem está apresentando o Oscar é o Chris Rock. Ele é ator, diretor, faz stand-up, inclusive ele que escreveu Todo Mundo Odeia o Chris, onde o personagem principal, o Chris, é ele mesmo. Ele está contando a história da vida dele, quando ele era jovem. E ele tem um humor muito ácido, muito pesado. Ele zoa com ele mesmo, ele zoa com a família dele. Ele relata ali pequenos desvios de conduta, mentirinhas, se aproveitar, assim como também superação, resiliência e tudo mais. Todo mundo conhece o Chris Rock, sabendo que ele faz esse tipo, não é novidade. Ele já utiliza-se de esse humor pesado, esse humor ácido, esse humor que ultrapassa o bom senso. É o escárnio, é o maldizer. Sempre existiu. Nós vamos falar depois disso nas considerações finais. E na plateia está o Will Smith e a esposa dele, a Jada, que tem alopécia, que uma das consequências é a queda de cabelo. E ela, por conta disso, está com o cabelo raspado. Lembrando que tanto o Will Smith como a Jada já foi ali vítima ou já foi personagens ali do humor do Chris Rock. E aí, no momento ali da entrega dos prêmios, ele vai fazer uma piada com a Jada, dizendo assim, olha, eu não vejo a hora de ver o próximo filme, e aí ele diz lá o nome do filme, onde a protagonista raspa o cabelo, porque a Jada está com o cabelo raspado. Só que é aquela velha história, ela não está com o cabelo raspado porque quer, mas sim por conta de uma doença. E aí é que cria-se o quiprocó todo que você vai assistir. O Will Smith, a princípio, parece que ele aceita a brincadeira, ali a piada, aí depois ele não aceita, sobe, mete um soco meio tapa, eu vou explicar isso também, a diferença de um soco, de um tapa e esse meio soco, meio tapa. E muitas pessoas ficaram pensando, e aí, até na hora mesmo, tem muita gente que está rindo ali achando que é alguma armação. Foi verdadeiro, não foi verdadeiro? E realmente, tudo levava a crer até que fosse um soco cinematográfico, que aquilo estava sendo combinado. E vou explicar o porquê. Agora então, vamos assistir a análise para você acompanhar comigo, porque chegamos nessa conclusão. Taca-lhe play! Chegando aqui, beba água. Lembre-se, beba água. Beba muita água. Eu vou até dar um pouquinho de água pro Pinóquio hoje. Olha aqui, ó, o Pinóscaras. Conhece o Pinóscaras? Depois eu vou falar dele. Beba aí, bebe. Pronto, bebeu a água, tá bonito. Em algum momento, talvez eu até baixe a rotação para ficar mais fácil para você perceber algumas nuances, beleza? Então vamos lá. Aqui então, situação de rotação normal. Jada, I love you. Então ele já começa. Jada, eu amo você. Então ele já busca o personagem justamente para as pessoas entenderem e olharem para ela e ele pontuar quem será o próximo personagem da piada dele. Vamos lá. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Essa é a piada. Vai até mostrar aqui, créditos daqui para o Metrópolis, depois veja lá no Metrópolis. De repente, tem muita gente que fala assim, nossa, Ricardo, você para muito. É óbvio, é uma análise. Não é para você ver inteiro. Para você ver inteiro, sem análise, tem lá no Metrópolis. Vai lá, corre lá. Tá até o link aqui embaixo, Katsu. Aqui é análise. Vamos lá. E aí tem um oh. E aí vão percebendo. Ó. A princípio ela tá rindo, ele ri também, as pessoas em volta estão rindo. Vamos deixar mais lento para vocês perceberem aqui o que vai acontecer. Presta atenção nisso. Ó. Vamos lá. Ele bate a palminha aqui, tá sorrindo ainda. Só que ela já começa, ó. Olha o incômodo. Ela vai, inclusive, se afastar e, ao mesmo tempo, buscar a imagem para ver se a câmera está nela. E aí ela começa, ó, olha aqui, ó, incapacidade, incompreensão, vergonha, shame, tá com vergonha. E aí, ó, olha para cima de novo, gestos apaziguadores. Por enquanto ele tá achando muito legal, né, o Will Smith. E ela já começa, ó, coloca um objeto entre ela e o interlocutor, fecha as mãos, se coloca para trás. Raiva, começa com raiva. Então primeiro vergonha, depois raiva. Olha aqui, ó.
tensionamento das pálpebras. Olha isso, raiva. Tensionamento aqui dos lábios. Raiva. E depois no finalzinho um pouquinho de tristeza. Aí mostra aqui a referência, o Metrópolis mostra aqui a referência. É a Demi Moore fazendo aqui, né, o papel da moça que raspa o cabelo para entrar, acho que no exército americano e tal. E ele fala, tipo, o quê? Né? Que é justamente o timing da piada, né? Deixa todo mundo achar engraçado. Você fala, o que eu fiz? Tal. Ele tá dentro ainda da piada, rindo junto. Ri da própria piada dele, que isso afeta ainda mais o humor de quem tá recebendo a piada. Ó, essa foi uma das melhores, tal. Ok, daqui a pouco eu vou embora daqui, né? E aí, tá curtindo a análise? Quer levar essa capacidade para tua vida pessoal ou profissional? Eu te convido a conhecer os 3 níveis de aprofundamento. Nós temos uma jornada gratuita que acontece de tempos em tempos. Nós temos a formação, onde tem mais de 100 aulas para você ter a formação completa, ou ainda a pós-graduação em especialização em linguagem silenciosa. Para você conhecer essas 3 modalidades, eu te convido a visitar nãomintapramim.com.br. Agora, retornemos à análise. E aí ele para, porque ele vê essa câmera que eu queria. Eu queria ver a transformação do Will Smith. Se alguém tiver isso, se aparecer em algum lugar que eu acho difícil, eu gostaria muito de fazer essa análise. Eu queria saber qual foi o ponto da virada, porque até então ele estava aplaudindo, estava sorrindo e a esposa ficando completamente incomodada com a piada. E aí ele já percebe que, ó lá, ele fala, né, ele vê que ele está se aproximando. Aí ele fala, Richard, que é o nome do personagem, porque o Will Smith, ele até recebe o Oscar, ele está fazendo um filme que ele é o pai da Serena e da Venus Williams, aquelas duas grandes campeãs de tênis, e o pai chama Richard. E aí, então ele chama o Will Smith, também fazendo de repente até uma depreciação ali, de, é o Richard que está chegando aqui, chama ele de Richard. E aí ele vem de uma forma bem contundente, aí ele vai utilizar de um truque aqui bem interessante. Até então a gente não sabe se é armado ou não. Ele olha para baixo, para tirar a impressão de ataque. Isso se usa muito em briga de rua. Você não encara. De repente você vai como se estivesse indo conversar, como você estivesse indo tipo, não, estou te encarando, e pega o outro lado de forma desprevenida. Então você vê que ele está olhando para baixo e ao mesmo tempo o Chris Rock, ele firma a base. Olha aqui o pezinho dele, que interessante, ó. Ele vai fazer uma base, ele vai firmar o pé, ele até bate o pé, ele faz pá! Ele bate o pé, por isso que muitas pessoas acreditaram que pode ter sido fake, armado, porque ele se prepara para esse ataque, mas pode ter sido até uma preparação inconsciente. Deixa eu armar minha base, ele arma a base, ó, tá vendo? Arma a base, ele depois acerta com outro pé, ou seja, ele arma a base aqui, acerta com outro pé aqui, ó, e se coloca numa posição de tipo, ok, isso aqui que foi muito estranho, porque ele quase que projeta a cabeça para frente. As mãos para trás, ele já estava nessa linha de base, ele já estava com esse posicionamento, e ele que só fica aquela risadinha, e aí o outro vem do nada, ele bate, mas é do nada. Não teve um cantar, não teve tipo, olha, vou fazer, não. Ele, do nada, ele já sobe aqui e bate com essa parte da mão. Ele não soca e ele também não dá um tapa. Ele bate com essa parte da mão porque protege o punho dele, na realidade, e é de uma maneira contundente. Machuca o outro lado, mas não fere a mão dele do que ele tivesse feito com a mão fechada. E é muito contundente. Depois eu vou deixar em tempo real para você assistir. E ele realmente joga não só a mão, mas todo o girar de tronco. Olha aqui, ó. Foi muito forte isso. Tá vendo todo o girar de tronco? E assim que ele bate, ele se prepara, ó. Ele volta. Aqui ele fecha a mão. O Chris fecha a mão e ainda dá aquela jogadinha de se preparar. Olha isso, ó. Jogou e aí ele vê que ele não vai para cima, né? Que ele espera a reação do Chris e aí ele volta rindo. Na hora que ele bate, ele já está rindo. Muitas pessoas falam, puxa, será que é fake? Realmente, parecia fake. Todo posicionamento poderia ser levado para algo armado? Poderia. Como também poderia que ele ficou sem ação e falou, deixa eu me armar, deixa eu me proteger. Só que esse soco foi muito violento e muito instantâneo. Vamos ver sem
numa velocidade normal, preste atenção. Olha isso. Tum. E ele bate e ele espera. Vamos ver de novo para você ver a firmada de pé, a outra firmada com o pé direito e ele do nada, ele bate girando o tronco. Mais uma vez para você perceber. Olha isso. Firmada de pé, acerta com o outro pé, não foge, se projeta e ele bate. E aí ele quase que tem a reação lá. Ele se arma, a mão tá fechada, só que ele desiste. Vamos ver. E ele volta rindo. Will Smith just smacked the shit out of me. E aí ele faz praticamente o quê? Quando você está no ao vivo, muitas vezes você só relata o que está acontecendo. O Will Smith acaba de me dar uma surra. Ele simplesmente relatou para quê? Para ganhar tempo. Para o que ele vai falar. E aí você percebe o quê? Aí é aqui que começa a mudar a situação. Presta atenção. Aí ele fala, tira o nome da minha esposa da sua boca. Eu não vou falar isso aqui por conta do algoritmo do YouTube. Mas parece ser um bando de pirralho que não pode ouvir, né? O popi da sua boca. Então vamos lá. Tira o nome da minha esposa da sua boca! Olha lá. E aí ele tá... aqui já não tá felizão. Aqui ele tá com um rosto aqui até de tristeza. Aqui, ó. Ó, tristeza. Porque ele já começa a perceber que, putz, fiz merda. Então ele tá com a boquinha triste aqui. Os olhos parecem até que tá um pouco marejado. E aí, tá curtindo essa análise? Tá curtindo o canal? Pois bem, para você continuar recebendo esse tipo de material, você precisa se tornar prioridade para o YouTube. Como é que eu faço isso, Ricardo? 4 passos. Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Cadastre-se. Depois, aperte as notificações, aperte o sininho. Antes, somente isso era o suficiente. Você agora precisa dar o like nesse vídeo. Dê o like agora, aproveite, pause, dê o like e também comente alguma coisa. Fazendo isso algumas vezes nesse canal, o YouTube vai priorizar todos os novos vídeos e também os principais vídeos do canal para você. Agora sim, vamos voltar para a nossa análise. Essa aqui se surpreende, essa aqui tá rindo, tem uma galera que tá rindo ainda, acreditando que é uma encenação, que é alguma coisa ali que foi encenada. Ele engole seco, o Will Smith. Wow, dude! Aí ele falou, uau, é isso mesmo? E ele fala, é. It was a... Mas foi uma piada, ele começa a se justificar. Com a J.J. Jane, né, com o personagem e tal. G.I. Jane. E aí ele faz um micro asco aqui, ó. Vamos lá, atenção, ó. Ele faz um micro asco e repete. Cara, aqui os dois estão assim meio que, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu falo? E aí ele repete a frase, asco. Angel. E aqui o pessoal já começa a falar, eu acho que é verdade. Porque ele grita e de novo vai pra tristeza. I'm going to. E ele fala, ok, eu irei, beleza? Não falo mais. Okay? E aí ele tá realmente, ó, muda completamente o semblante, ó. E ele tá muito provavelmente ouvindo o ponto. Ele deve estar com um ponto eletrônico, ou seja, é um fone de ouvido que ele recebe informações do diretor. E ele para e começa a ouvir informações do diretor. Presta atenção. Olha lá, ok. Ele está ouvindo informações do diretor. Olha lá. Ele se surpreende, alguma coisa que falam para ele. That was Aí depois, essa foi a maior noite da história da televisão. E realmente ele não sabe o que fazer. greatest night in the history of television. E aí você vê que o último momento é aquela cara meio até de tristeza também. Deixa eu ver se eu consigo fechar no rostinho dele de tristeza. Aqui, ó. Aí ele tipo, já tá com o rostinho de tristeza e ele mantém as duas mãos para trás e tudo mais. Um parênteses antes da conclusão da análise. Se você pegar friamente todo o que aconteceu, todo o contexto, tudo levava a crer que era algo planejado, que era fake. Primeiro, quando a gente fala de televisão, aqui no Brasil mesmo, a gente bate pauta sobre o que vai ser falado na gravação e principalmente no ao vivo. Olha, vai ser dessa maneira, vão ser essas perguntas, você vai falar isso e tal. Tem coisas que você pode falar, tem coisas que você não pode falar. Ó, evite falar sobre tal coisa, evite dar exemplos assim, por conta de N motivos, às vezes ideologia, política, momento, horário que vai passar. Então dê exemplos tranquilos, porque nós vamos passar isso de manhã ou à tarde, tem criança assistindo. Então há ali
um consenso, há um treino. Quando você fala de Oscar e entretenimento americano, essas camadas de proteção são ainda maiores. É um evento que está sendo visto por, sei lá, 1 bilhão de pessoas em volta do mundo. Então, tudo ali é muito ensaiado, tudo ali é o tempo, é a cronologia, é ver se entra ou não. E passa-se por crivos de censura para ver o que pode e o que não pode. E aí você pega o posicionamento, né? Firma o pé, acerta o outro pé, quando bate, dá uma risadinha, volta ali pegando o terninho e tal, você fala, poxa, qual é a hora que eles vão se abraçar e vai ser tudo engraçadinho? Então, é isso que se esperou até por todo esse contexto. Só que, com o desenrolar do que aconteceu no próprio dia e depois, nos outros dias, você fala, caraca, realmente parece que o negócio foi dessa maneira. E aí que eu quero trazer você para essa linguagem, para esses micro detalhes que a gente acaba percebendo em toda essa situação. Conclusão dessa análise. Você percebe, pena que não tem o ponto da virada, onde o Will Smith passa de aplaudir, de tipo, tudo bem, para tomar as dores ali da piada com a mulher dele. Mas você percebe o famoso sequestro de amígdala, ou seja, a tua sombra toma a tua frente, você não vê mais nada, você fica cego e vão para cima e vão fazer e vão resolver. Vai lá, bate e depois desmonta, porque segundos depois ele fala, caraca, já está com cara de triste, a respiração inclusive estava aqui em cima, que não é uma respiração para quem está com consciência plena, essa hiperventilação acaba confundindo o seu cérebro também, é impressionante isso. Você pode até fazer esse exercício, põe 2 dedos aqui na boca e respira de soquinho assim, ó. Se você fizer isso 30 segundos, você vai começar a ficar embriagado, você começa a ficar até meio tonto. A hiperventilação de soquinho, ó, já tô até meio tonto aqui só porque eu fiz aquele pouco. Faz 30 segundos, 1 minuto, dá até um barato. Tira a tua consciência. Esse é o problema. Por isso que as pessoas falam, respira. Quando a pessoa está muito eufórica, quando a pessoa acaba de sair de um acidente, alguma coisa, você... Vamos respirar junto? Vamos respirar junto? É isso que você tem que fazer com as pessoas para tirar ela do momento de hiperhisteria, de hiperatividade. É respirar de forma cadenciada para você voltar à sua consciência. Aí você vê que ele perde o controle, como eu disse, sequestro da amígdala, a sombra toma na frente, né? O ego da sombra vai para frente, faz o que tem que fazer, volta e depois fica tipo, caraca, o que eu fiz? Tanto é que depois outras pessoas... Tem outros elementos ali, outras filmagens, mostrando que depois ele está ali conversando com a galera e tal. O pessoal fala, calma, não sei o quê, abraça, diz. E ele depois pede desculpas quando ele recebe o Oscar. Talvez amanhã suba a análise do pedido de desculpa dele, beleza? Então já vou deixar aqui para vocês esse compromisso. Amanhã eu subo a análise do Will Smith recebendo o Oscar e pedindo desculpa por tudo que aconteceu. Meio que pede desculpa para todo mundo, menos para o Chris Rock. E a gente vai entender também aquela narrativa e o quanto que é perigosa. Conclusões para a vida. Você nunca sabe o humor do outro lado. Então, muitas vezes, a gente está aí na vida, né? Entra numa loja, num atendimento, num estabelecimento, tanto para algo burocrático ou para diversão, ou no trânsito. E nós acreditamos que as pessoas estão com o nosso humor, com o nosso temperamento. E muitas vezes elas estão aqui para estourar. Elas estão ali. Porque qual foi a conversa entre eles dois antes? Será que nós vamos aguentar mais uma brincadeira do Chris Rock? Como é que estava o humor? O que aconteceu momentos antes? Será que ele estava numa panela de pressão absurda? Então a gente nunca sabe qual o humor e o grande temperamento que está acontecendo ali, a energia, a vibe daquela pessoa naquele momento. Então muitas vezes, tome cuidado. Por isso que a linguagem silenciosa é importante você utilizar até para a sua própria proteção. Porque às vezes algo que você vai ou exigir com mais veemência, ou então você vai brincar, ou então você... acredita que é possível você levar um pouco o tom, o outro lado não vai aguentar. E às vezes o outro lado vai se arrepender até do que fez, mas já foi feito. Então ter parcimônia, ou seja, ter temperança,
Você precisa entender que o mundo não está no seu ritmo. E isso serve até para a sua própria proteção. Então tome cuidado. Não é porque você está feliz que o mundo inteiro está feliz. E também não é porque você está triste que o mundo inteiro está triste. Às vezes você está muito seco e aí você vê a felicidade da outra pessoa, a pessoa vem brincar com você e você também dá uma patada. É para ambos os lados. Ou seja, tome cuidado. O mundo não gira em torno do seu umbigo, não gira em torno do seu humor. Lembre-se, as pessoas são diferentes, vivendo momentos diferentes. Então, a primeira coisa é isso. Saiba que não é porque você está com ótimo bom humor ou de mau humor que as pessoas ao seu lado vão interpretar isso de uma maneira tranquila. Segunda coisa, é difícil, mas tentar fazer uma força para que a finalização não termine numa violência é muito importante. Ah, mas ele estava falando de uma doença, ele estava falando da mulher dele. Processe, diga que não gostou. Ah, Ricardo, mas isso é fácil falar visto de fora. Sim, mas é uma questão de treino. O que te tira do controle? Treine o que te tira do controle. Comece a perceber o que te tira do controle. Porque numa situação que você tem razão, você pode perder a razão. Violência em nenhum momento justifica. Se você justificar algum tipo de violência, você abre um leque para o ódio do bem. Ah, mas aqui pode xingar, aqui pode maltratar, aqui pode bater, aqui pode espancar. É muito perigoso relativizar a violência, muito perigoso, porque você pode dar margens para o ódio do bem. Mas, Ricardo, você está falando isso porque não é sua esposa, porque não é doença e tal. Olha, eu já passei por situações muito semelhantes. Muitas vezes eu perdi a cabeça e outras vezes eu comecei a aprender que vale muito mais a pena, às vezes, engolir um sapo e saber que você pode sair por cima e vitorioso, de forma não só pessoal, mas financeira. É muito melhor você ir para os âmbitos legais, para uma situação legal e sair por cima do que perder a razão e depois justificar. Tome cuidado com isso. Violência jamais pode ser justificada, porque senão uma traição pode ser relativizada, uma violência sobre uma traição, uma violência sobre a minha dor, a minha ferida mortal, o meu gatilho que me deixa, e você relativizar uma violência. Vamos lá, para finalizar, não é a fila que me deixa nervoso, é eu que fico nervoso com a fila. Então, o que me faz, eu não posso controlar o mundo, mas eu posso controlar a resposta que eu dou para o mundo. E uma das coisas bem legais é essa. Veja o que te tira do sério e comece a treinar para o que você pode mudar para você não perder o controle. Eu já disse isso em outros vídeos. Uma das maneiras é você muda a tonalidade de voz da pessoa, muda o tamanho da pessoa. Olhe como se fosse um palhaço, um personagem falando aquilo, e aí você começa as suas emoções a diminuir em relação àquele ataque. Comece a fazer que a pessoa fique com uma voz engraçada, comece a fazer com que a pessoa estivesse sendo ridicularizada, comece a fazer de uma maneira que aquilo não tem importância nenhuma. E depois sim, você pode, ou se for algo que passou, que foi na rua e tudo bem, você fala, o que isso vai representar na história da minha vida? O que esse momento vai representar na história da minha vida? Muitas vezes nada. E se foi algo que virou crime ou judicial, contra a sua honra, contra a sua moral, faz os devidos caminhos. Acredite, quando você passa por esse processo, sua vida fica muito mais leve, muito mais tranquila e dificilmente você não vai ter prejuízos, tanto morais quanto financeiros, por conta disso. Beleza? Espero você amanhã aqui para a gente analisar o pedido de desculpa do Will Smith. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau. E aí, curtiu a análise? Então lembre-se, para você continuar recebendo esse tipo de material, você precisa se tornar relevante para o YouTube. Como é que eu faço isso, Ricardo? 4 passos. Primeiro, faça isso agora. Inscreva-se no canal e habilite as notificações. Antes, somente isso era o suficiente para você receber os novos vídeos. Hoje, você também precisa dar o like nesse vídeo e fazer algum tipo de comentário. Feito isso algumas vezes aqui no vídeo do canal, o YouTube vai priorizar todas as novidades para você.